há uma dúvida geral de qual o melhor tipo de iluminação, qual a melhor iluminação, o que você deve usar em cada ambiente, como que vai ficar mais bem iluminado, mais valorizado. O principal problema que eu vejo nos arquitetos, nos profissionais e tal, é pegar uma planta sem nada, uma planta vazia, só uma planta de layout, e ir numa loja de iluminação, escolher as luminárias, sendo que você não tem o seu conceito pré-definido. Não é que não é para você ir numa loja, claro que você tem que ir numa loja, ver os efeitos, o que é muito importante, você entender realmente cada tipo de efeito, cada tipo de luz, cada tipo, como que é aquela luminária, né? Porque iluminação é uma disciplina muito técnica, muito complexa, mas que também mexe com essa questão sensorial, né? A gente lida muito com essa questão de percepção, sensações, o que o cliente vai sentir ao entrar naquele ambiente. E eu já falei isso, mas para mim, esse é o ponto mais legal da arquitetura, mais legal da iluminação. A gente mexe com os sentidos. Claro que eu falo de uma forma totalmente positiva, né? Das pessoas. A gente mexe com a percepção, com aquela atmosfera desse ambiente. Isso é muito maravilhoso. Claro que a gente tem que analisar a atividade de cada ambiente para conseguir propor algo que caiba ali, né? O seu apartamento é igual o do seu vizinho? Fê, também. A planta do seu apartamento é igual à planta do seu vizinho, certo? A mesma tipologia e tal. Mas a disposição do seu apartamento é igual à do seu vizinho? O layout do seu apartamento é igual ao do seu vizinho? A decoração do seu apartamento é igual ao do seu vizinho? Por mais que você tenha a mesma planta? Não, exato. As necessidades são diferentes. A composição, a configuração da sua família é outra. O seu gosto é outra, a sua história, a sua vivência, todo o seu histórico de vida, a sua experiência, as suas necessidades, a configuração da sua família. Você pode morar sozinha ou morar com seu namorado. O seu vizinho pode ter mulher e 3 filhos, sabe? Para que você vai ter um quarto para criança na sua casa? Então, assim, as necessidades são completamente diferentes. E aí entra a minha questão. Por que tem que ter apenas um tipo de iluminação ideal para aquele ambiente? Para uma cozinha, para uma sala, para um lavabo? Se as necessidades de cada projeto são completamente diferentes. Se cada pessoa tem um gosto, tem uma vivência, tem um histórico de vida, né? Tem gente que, por exemplo, pode não gostar de luz branca, o outro gosta. Ou tem gente que ama a luz indireta, o outro não gosta. Ou tem gente que ama madeira, o outro não gosta. E tá tudo bem, né? A gente tem que respeitar as particularidades de cada um. Então, você não vai projetar uma cozinha sempre igual. Então, por que a iluminação tem que ser sempre igual, sabe? Você não vai usar sempre o mesmo piso em todas as casas que você projeta. Por que a iluminação tem que ser igual? Se a gente não usa os mesmos revestimentos, o mesmo design, a mesma marcenaria, o mesmo layout, o mesmo mobiliário. Faz sentido isso para vocês? De que a iluminação é apenas mais um elemento daquele projeto, só que é de um projeto único e exclusivo. A iluminação não tem que seguir uma regra. Eu sou completamente contra regras. E eu falo para vocês, assim, afirmo que se alguém um dia falar assim, isso aqui é uma regra para iluminar uma cozinha. Gente, não acredite, porque isso não é verdade, tá? Claro que, assim, tem tipos de iluminações mais indicados para certos ambientes. Por exemplo, cozinha é legal você ter luz difusa, mas como que você cria uma luz difusa? De várias formas. Então, assim, não tem uma regra, né? A gente não precisa criar uma cozinha mega iluminada se não tem demanda para isso, sabe? Então, a gente pode propor soluções diferenciadas, mas como você consegue fazer isso? Você só consegue fazer isso, propor soluções diferenciadas e tal, se você entende a luz, né? Se você entende a luz e se você realmente entende de iluminação. Isso é muito importante também. O projeto, ele é um só, né? É um bloco, é uma coisa só. Você tem que pensar no projeto como um todo e não em ambientes isolados. Está tudo conectado. Conectado
com a percepção que você quer passar, com a sensação que você quer passar, com o projeto de interiores. Isso mostra, isso faz com que o seu projeto seja um projeto de sucesso, seja um projeto bacana, seja um projeto que tenha uma iluminação legal. E foge um pouco daquela coisa que, nossa, que eu estou um pouco traumatizada, porque esses dias eu tenho visto muito isso. Foge um pouco daquela coisa de marcar os pontos na planta e dividir simetricamente um monte de embutido na sala. A gente não precisa fazer isso, né? Vale lembrar também que o nosso jogo aqui é outro. O nosso jogo é o quê? É fazer iluminação cênica, fazer iluminação cenográfica, fazer iluminação que gere uma experiência e não simplesmente iluminar os ambientes, iluminar os projetos. A gente faz mais, a gente faz muito mais. A gente ilumina, com certeza, mas a gente destaca, a gente cria sensações, a gente cria percepções, a gente cria experiências, a gente sabe valorizar o que tem que valorizar. Então, é muito mais, é muito além, né?